Salve família, estamos aqui no nosso quarto episódio. Dessa vez a gente está aqui com uma candidata, uma pré-candidata, ó, fazendo merda. Já 50 mil reais de multa. A abertura mais... Não, deixa, Tá bom, deixa. Nós estamos aqui com uma pré-candidata, né? Pré-candidata a vereadora de São José. Mas antes da gente apresentar ela pra vocês, estou aqui com o Arthur. E aí, pessoal, eu tava aqui já nos outros programas, vocês devem me conhecer. Se vocês não me conhecem, eu sou o Arthur, eu sou interessado em política. Eu apresento aqui o podcast junto com o Igor, né? E eu espero que a gente tenha uma excelente conversa aqui. Sem tomar processo. Estamos aqui com a Fernanda. Boa tarde a todos, sou a Fernanda Schmidt, sou de São José dos Campos, coordenadora do MBL e pré-candidata a vereadora em São José dos Campos também. Então hoje a gente vai ter aqui um papo um pouco mais para São José. A gente vai puxar alguns temas também, acredito eu, os temas gerais, mas a gente vai falar um pouco sobre São José hoje. Você pode começar aí, parceiro. Tem que falar os Tem que falar os patrocinadores. Vamos lá, antes que eu me esqueça. A gente tá aqui então com o WP Silva Isenções, que é, se você é portador de alguma doença PCD ou se você busca informações sobre PCD no quesito automóveis, né? Isenção de IPVA, isenção para PCD mesmo, vocês podem estar falando com o WP Silva Isenções, eles mexem com a tua carteira especial, eles cuidam do processo de fazer a carteira especial, eles trabalham com os melhores revendedores, e vocês podem estar entrando em contato pelo link no nosso podcast, na nossa bio do Instagram, ou vocês podem estar entrando em contato pelo telefone 12 34 24 35 47. Novamente aqui nos apoiando está a Hongyi, que é uma loja de artigos gerais, próximo ao Mercadão, não tem como você se perder, ali no calçadão, facinho, tudo no melhor preço, uma variedade incrível de produtos. O endereço você lê aí, por favor. O endereço para a Hong é Rua Coronel Jordão, número 92. A gente também está aqui com a Dubs Productions, é uma produtora gráfica que faz toda a nossa parte gráfica do podcast, as ilustrações para as mídias, os cortes em grande maioria, e as artes, né, das agendas e tudo mais. Então, se você precisa de algum trabalho envolvendo mídias sociais, vocês podem estar entrando em contato pelo e-mail da Dubs, que é o e-mail empresarialdubs@gmail.com, ou pelo link também na nossa bio no Instagram. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Marcos Geia, que faz para você um auxílio esportivo, para você que quer ter uma alta performance, melhorar seu físico, né, ter atenção à saúde, ao mesmo tempo buscar, né, como já é proposto, a alta performance esportiva, né? O telefone dele, o Igor vai ler aí. O telefone dele para contato é 12 981 78 77 22. Bom, acho que é isso. Agora você pode começar. Começando aí, né, Fernanda? Queria que você, se você quisesse apresentar para quem não te conhece, para quem está assistindo e vendo aqui pela primeira vez, né? Você que vai ser candidata a vereadora de São José dos Campos. Tá certo. Sou Fernanda Schmidt, sou nascida e criada em São José dos Campos. Minha família materna tem em comum aqui com vocês, é de Taubaté. Minha família paterna é do Sul. Tô na política de fato, né, participando ativamente da política desde 2020, através do Movimento Brasil Livre, do qual eu faço parte, sou coordenadora também. E desde então, né, desde 2020, estou aí na militância, e a partir do ano de 2023 eu decidi ser porta-voz e fui convidada pelo movimento a ser lançada como pré-candidata a vereadora, para representar um pouco mais do MBL aqui no Vale, em São José dos Campos, que a gente tem uma baixa representatividade aí nas nossas câmaras municipais, mas que a gente está vindo buscar deixar nossa marca de MBL, né, de inovação, de transparência, e na nossa luta contra a corrupção, que é a marca característica do movimento, né? Sou formada em medicina veterinária, trabalho com grandes animais, o que não tem muito a ver com política necessariamente, mas sempre gostei de política desde pequena e sempre tive ativamente participativa também na faculdade, né, dentro dos assuntos pertinentes à política, dentro da minha área, gosto muito, e eu sempre busco envolver, né, a política com a minha profissão, justamente porque independente, né, da nossa profissão, da nossa atuação aí na sociedade, a gente tem que trabalhar com cidadania, e política é trabalhar a cidadania. Então, para mim, essa integração, né, de todos os aspectos da nossa vida com o ser político é muito importante, e é o que me faz vibrar, de fato.
Muito bom. Você tem alguma coisa a dizer? Ah, eu tenho alguma coisa bem fora de contexto, mas eu não sei se encaixa agora. Qual que é a tua próxima? Não tenho nada. Não, é porque, tipo assim, aproveitar que a gente tá conhecendo a Fernanda, eu queria muito que a galera soubesse como surgiu o MBL. Que você já me falou, mas tem muita gente que nem sabe de onde o MBL veio. É verdade, é verdade. A história do MBL eu acho que é uma história que condiz muito com a história da juventude política, né? Da tal da nova política. Então o MBL vem aí das manifestações do Fora Dilma. Até tem um livro, né? Como um grupo de desajustados derrubou a presidente. É um livro muito bom para quem quiser conhecer um pouco da história. Quem narra ali o processo de criação do MBL juntamente com o processo de impeachment da Dilma é o Renan Santos, que é um dos fundadores, o líder do MBL, né? Juntamente com o Kim Kataguiri, que é um dos outros fundadores do movimento e o melhor deputado federal que a gente já viu na história. Eu sou suspeita, mas os dados não mentem. O MBL surgiu a partir dessas manifestações. E foi quem começou a organizar as manifestações, né? A partir aí, as manifestações, quem não se lembra, né? Começaram em 2013 com o passe livre e foram tomando outras proporções, uma série de insatisfações com os vários anos de PT que desgovernaram o nosso país, infelizmente. E aí culminou numa série de protestos pro Fora Dilma, e o MBL foi um dos agentes que foi muito importante aí para que o impeachment acontecesse, né? Então, mobilização de grandes massas, grandes manifestações. Fizemos uma caminhada até Brasília, né, para entregar o pedido de impeachment diretamente pro ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que recebeu o MBL ali para poder dar início ao processo de impeachment. E essa luta, essa trajetória que não foi fácil, que foi bem, bem complicada, foi o que montou, o que estruturou o movimento. Então, é um movimento que nasceu a fim de ser contra, de fato, esse sistema corrupto que a gente vê no Brasil, e a gente perde a esperança que haja realmente uma mudança, e o MBL veio aí como um nome do gente como a gente, né, de gente comum, tentando fazer política e mostrando que dá para fazer política eficiente, de forma econômica, com transparência, sem corrupção, né, de uma forma honesta e, novamente, eficiente, sendo gente como a gente. Então a gente teve aí o Kim Kataguiri muito bem eleito em 2018, com um mandato impecável. O Arthur Duval também teve um mandato que expôs muita hipocrisia ali dentro da Lesp, né? Porque, querendo ou não, as câmaras estaduais, elas têm uma importância ou uma atenção menor do que a federal, justamente pelo modelo que a gente tem aí de como a legislação interfere no dia a dia. A legislação estadual nem sempre é tão impactante quanto os assuntos que são discutidos na Câmara Federal, mas ele mostrou uma série de hipocrisias, a falta de cuidado, de verdade, de responsabilidade com o dinheiro público, e, infelizmente, devido a uma série de infortúnios, ele foi cassado, não necessariamente pelo que ele disse, mas quem disse, né? Então a gente ainda tem essa questão de luta contra o sistema, porque apesar de estarmos no sistema, todo dia é uma luta diária para que se faça o trabalho bem feito. Então a luta do MBL vem daí, vem das ruas, vem da manifestação, e o MBL, desde que se colocou institucionalmente, mostrou que o trabalho bem feito, ele consegue de fato existir a partir de um trabalho sério, um trabalho técnico. E aí o movimento se expandiu. A gente tem o MBL nacional, com os grandes nomes, Kim, Arthur, a gente tem o Guto Zacarias também, que está fazendo um trabalho impecável agora na Lesp, a Amanda Vettorazzo, o Renato Batista, e a gente tem os nossos núcleos estadual e municipal. Eu sou coordenadora do MBL de São José dos Campos, né? Temos o núcleo aqui do MBL de Taubaté, temos o núcleo do MBL da capital, enfim. E aí existem as atuações e as lideranças regionais, e o movimento se desenvolve dessa forma. Não somos um partido político. Tem muita gente que fala, o partido do MBL. Não, o MBL é um movimento político, né? Estamos aí em busca da construção de um futuro partido. Logo menos verão aí uma nova sigla surgindo, que vai vir do MBL, né?
E por aí lutamos, né? O MBL agora tem uma estruturação um pouco diferente, então a gente desenvolveu a Academia MBL, Clube MBL, a Revista Valete, porque a gente está se especializando. Então, além de uma militância de rua, a gente tem um desenvolvimento intelectual que a gente sente muita falta na direita aqui no Brasil. E se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, né, os conteúdos do MBL, eles são de fato muito criteriosos, porque não nos bastamos somente a ficar dentro do círculo do MBL, mas a gente chama gente de fora para poder opinar, para poder construir conosco. Excelente. Vou fazer uma... Calma aí, só tem um adendo. Caso alguém não goste muito de ler, tem o documentário também do impeachment, que é o Não Vai Ter Golpe. Tá disponível na Amazon Prime. Entendi. Tá disponível na Amazon Prime. E foi assim que eu conheci o MBL. Conheci antes, mas que de fato me interessou fazer parte foi pelo documentário. Aí eu comprei o livro e aí nunca mais saí. Caiu no funil, né? Caí no funil. Eu não preciso. Não, vou. Agora eu vou me sentir ofendido. Não, é só brincadeira. Não. Tudo que está aqui não sai daqui, mas não sai tudo. Você pode falar no microfone também, né, amigo? Perdão. O café ele pode ser tomado aqui, tá ligado? Mas veja bem, eu não preciso ler, mas você não precisa trabalhar também, né? Tô trabalhando, tô aqui. Domingo, 4 horas da tarde, tamo aqui. Tô à vontade, tu vê a força. Deixa eu só perguntar, não é mais lógico adaptar o MBL com a mesma sigla para um partido? Porque eu conheço o novo nome, só que não é mais fácil dar uma marca conhecida? Você diz manter o nome do MBL? É, porque ele vai trocar o nome quando virasse o partido. Só que não é mais difícil crescer sem o nome? Não é mais fácil utilizar um nome que já existe há muito tempo? Não, o MBL é um movimento, o partido vai ser outra coisa. Uma coisa integrada a outra, mas não vemos necessidade da marca MBL se tornar o partido em si, justamente porque o partido, a missão, né, vão ter outras características que além de um movimento. Então não tem sentido manter com o nome movimento se a gente está querendo alcançar algo maior do que um movimento político, né? Seremos um partido. Tá, faz sentido. Pode prosseguir aí que eu... Bom, você falou da sua história com o MBL, né, do Não Vai Ter Golpe, e você já entrou assim pro núcleo de São José, já trabalhando lá em São José, para isso? Então... o que aconteceu? Eu conheci, né, o MBL de fato a partir dos vídeos do Arthur Duval. Um colega meu assistiu e falou: olha esse cara aqui, ele sai questionando os petistas na rua e apanha. E eu comecei a assistir, achei legal. Aí que eu fui conhecer que era o Kim, e aí é o funil do MBL, né? Aí você vai conhecendo pequenos agentes, e daí depois você já tá dentro. Mas eu fui entender o que era o MBL quando o Arthur liberou gratuitamente no canal dele o documentário Não Vai Ter Golpe. Eu lembro que foi em fevereiro de 2020. E antes de estourar a pandemia mesmo. E aí eu assisti e falei, nossa, eu quero muito conhecer o que é esse movimento. Comprei o livro, li o livro, falei, nossa, é isso aí, gostei. Quero fazer parte do MBL, não sei como fazer parte do MBL. À época, a coordenação do MBL de São José não era muito aberta a novos integrantes. Então, eu entrei pelo MBL Mulher, que não existe mais. Foi a minha porta de entrada e foi extremamente, muitíssimo bem recebida pelo MBL Mulher. Por isso ainda sinto falta, tem uma dorzinha de ter acabado. Mas, e aí, depois de eu ter entrado no MBL Mulher, que eu fui convidada a entrar no MBL São José dos Campos. E comecei a atuar ali no final de 2020 como militante. Depois fui convidada a fazer parte da coordenação, quando estava no modelo de transição das coordenações do movimento. Fiz a Academia MBL, que é a plataforma e o curso de formação, né, da coordenação da militância política do MBL. Fiz a Academia primeiro ano, fiz a Academia segundo ano, e desde o primeiro ano eu já estava como coordenadora do núcleo. Em 2020, quando eu entrei para o núcleo, estava nesse momento de transição, de 2020 para 2021 a gente teve uma ruptura com alguns agentes políticos de São José e acabou que o núcleo se desmantelou, sobrou eu e mais uma pessoa
era um núcleo grande, era um núcleo forte, bem ativo, e acabou sobrando eu, novata, mas uma pessoa que estava ali mais ou menos também, e a gente teve todo o trabalho de reconstruir o núcleo do zero. É muito trabalhoso, porque a militância política, ela é mais ônus do que bônus, digamos assim, né? A gente tem menos momentos de glória do que a gente gostaria. Então, a militância do dia a dia, de monitorar a Câmara dos Vereadores, o que está sendo votado, de ir pra rua pedir fora Lula e por aí vai, é trabalhosa, porque pouquíssimas pessoas têm a vontade ou a disponibilidade de estar ali fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Então, é bem complicado nesse sentido. E justamente por isso que eu optei por me tornar porta-voz, porque a gente não tinha porta-voz mais no núcleo. Eu não tinha muito essa vontade, eu preferia ficar na parte de backstage, na coordenação mesmo. E eu via que as pessoas não tinham motivação. Eu falei, gente, eu vou precisar ser porta-voz pelo menos pra fazer um vídeo aqui, pelo menos pra galera falar, existe uma cara lá em São José que é a do MBL, porque a sigla é muito forte, mas a gente precisa de pessoas, né, pra se identificar. E aí, a partir disso, eu me tornei porta-voz, e aí o núcleo ficou mais forte, ficou mais unido, mais consistente, mais pessoas se interessaram, a gente começou a conseguir fazer trabalhos mais efetivos, né? Fizemos denúncia da Câmara dos Vereadores ao MP, e a gente tá fazendo um trabalho constante que a gente tem essa dificuldade, mas a militância em si, ela é trabalhosa. Eu gosto muito, adoro fazer parte de militância, mas não são tantas pessoas, né? Você vê muitos apoiadores do MBL, mas são os poucos aqueles que vão ali para as trincheiras, que estão ali na rua com você no dia a dia. Uhum. Você tem mais alguma coisa para falar de MBL? Ou senão a gente pode ir pra São José? Pô, é que... Não, pode prosseguir aí, que eu tinha um negócio mesmo, só que eu acabei esquecendo. Tá bom, pode prosseguir. Bom, São José, assim, pra gente que é de Taubaté, olha pra São José e vê outro planeta, né? Então, assim, mas São José com pra nós certeza- é Búzios, né? Que Então. aqui você anda numa avenida, você demora 30 minutos pra passar pro outro lado. Lá você anda 10 minutos, tá no seu intervalo. Parece outro mundo, mas assim, com certeza tem problemas, né? Eu, por exemplo, não tenho como saber muito da cidade, não sei mesmo. E assim, o que você considera que são os principais problemas, desafios que a cidade vai enfrentar? E você, enquanto vereadora, pode ajudar nisso? Bem, novamente, sou pré-candidata a vereadora, né? E a questão de São José, o grande problema de São José é que São José parece muito, muito eficiente, né? Então, e tem essa discrepância muito grande com as outras cidades do Vale, pelo menos esteticamente, quando a gente vê Caçapava, até mesmo Taubaté, Jacareí, que é ali coladinho, é uma realidade muito, muito diferente de uma para outra. O Vale é uma região, por exemplo, com muita violência, a gente tá no eixo Rio-São Paulo, que é um eixo ali, né? O caminho da droga, do tráfico de droga. Então, o Vale acaba sendo um porto e um local que atrai muito essa questão, né, da violência. Então, a gente tem altos índices de violência. A região, né, RM Vale, é a mais violenta do estado, por exemplo. Então, São José, apesar de estar dentro desse eixo, é a cidade que apresenta a menor taxa de homicídios. É uma cidade que tem aí uma preocupação com a segurança bem interessante, né? E apesar disso, apesar dessa boa infraestrutura que a gente tem, que nem você falou, eu chego em 10 minutos em qualquer lugar, é verdade, a gente tem uma mobilidade urbana interessante, tem muitos problemas, por exemplo, isso é um problema que você vai ver em todas as prefeituras do país, infelizmente, que é uma questão de saúde pública, né? Saúde pública, ela não é tão bem gerida na maioria das cidades. A gente tem uma dificuldade em gestão de saúde mesmo, não necessariamente de verba, né? São José tem uma arrecadação muito alta, tem bastante destino do estado de São Paulo, enfim, para segurança, para saúde pública, mas a gente vê, por exemplo, a gente está com uma crise de dengue, né? E isso é uma crise de dengue no Brasil, virou realmente uma pandemia, e a gente vê que está tendo um aumento brusco de casos do ano passado para esse ano, aumento do número de mortes, internados, e a gente vê que o tempo de resposta da prefeitura, ele não é o suficiente, porque a gente continuou com o aumento do número de casos desde que se estourou aí esse problema da dengue. Então, a parte de saúde pública precisa de ser pensada uma melhor gestão.
a parte de mobilidade urbana, a gente tem, né, vias muito bem estruturadas, mas a gente vê que existe uma dificuldade, por exemplo, com os consórcios, com as licitações das empresas de ônibus. Então, tem-se tido dificuldade porque o prefeito cismou que queria que fossem linhas 100% elétricas. E aí nenhuma empresa passou na licitação. E aí o que ele faz? Ele tem que contratar uma empresa secundária enquanto esse processo de licitação não roda. E aí são duas empresas diferentes e uma linha não atravessa a outra, justamente por ser de empresas diferentes. Então alguns bairros demoram muito mais para você sair da Zona Sul para a Zona Leste, porque são linhas diferentes. A população pagou o preço. Isso, a população pagou o preço por um capricho aí, talvez, né? A sustentabilidade é muito importante, mas a eficiência tem que ser colocada em primeiro lugar. Então não adianta você tentar fazer uma cidade sustentável se o trânsito não vai se sustentar, né? E obras, né? A gente tem a questão de obras faraônicas lá em São José, que é, por exemplo, a Ponte do Bolinho Caipira, vocês já viram? O Arco da Inovação, que é ali perto do Shopping Colinas. Putz, Aquele arco. eu nunca fui pro lado do gigante. Colinas, parça. Enfim, é o Arco da Inovação. O Arco da Inovação começou a ser construído, acho que em 2018, final de 2018. Teve atraso nas obras, aumento exorbitante de custos. E quando começaram as obras, o MP entrou com um processo, entrou ali falando, olha, essa obra ela vai ser inútil, porque ela não vai resolver o problema de mobilidade urbana ali daquela região. Em tese, a justificativa da construção foi com que aliviasse o trânsito ali, porque ali na hora do rush, realmente ficava meio travado. E aí falou, vamos fazer uma ponte aqui, que isso vai solucionar o problema. O MP fez um estudo e falou, olha, não vai solucionar o problema, não vai mudar nada o trânsito. A prefeitura falou, eu vou terminar essa obra. MP entrou com o processo. Pediram consultoria da Federal do ABC, duas faculdades federais fizeram a avaliação realmente do impacto daquela obra para o trânsito, falaram que em 2 anos já não teria efeito algum, continuaria com congestionamento, e que foi o que de fato acontece. Então, nas horas de pico, de manhã e no final da tarde, todo mundo está embaixo da ponte e ninguém usa a ponte. Então, a mobilidade urbana ali, ela foi completamente inutilizada, foi um gasto exorbitante de milhões e que não embelezou a cidade, Você né? viu mais pra estética. É mais estético. Então, você fala, falando, olha, meu prefeito fez essa obra. Não fale mal do meu prefeito. Exato. Meu prefeito fez essa obra. Eu não uso, nunca passei, não faço nada em relação. Ninguém usa a ponte, de fato, o trânsito continua da mesma maneira e não se solucionou o problema de mobilidade urbana. Então, os grandes problemas de São José são esses, né? A prefeitura, ela escuta pouco o que a população ou o que o Ministério Público diz, né? Então, ela faz. Muitas coisas são boas, porque São José funciona bem. Por outro lado, existe uma falta de diálogo com as demandas de fato da população. Por exemplo, existiu uma mobilização da sociedade civil e do Ministério Público para que essa obra não acontecesse ou que fosse feita de uma maneira diferente. A prefeitura insistiu, teve atraso, aumento de custos e não trouxe benefício ali para a mobilidade urbana. Linha Verde também é uma linha super legal, que é integrada, tem só uma via para ela, que é para integrar vários pontos da cidade, vai até a Zona Sul, que é uma zona mais afastada, são ônibus 100% elétricos, mas os pontos de ônibus são no meio do nada, então ninguém chega até o ponto de ônibus, porque ninguém quer andar horrores até o ponto de ônibus da linha verde. Você pega o ônibus da linha verde, é legal, ele tem ar-condicionado, ele é digital, você passa o seu cartão de crédito para entrar nele, mas não tem ninguém tá usando. Então, não se pensa pelo menos a curto prazo, não está se pensando aí na solução de problemas da população. E, juntamente com isso, não tem transparência. São José dos Campos, apesar de toda essa eficiência, né, é a cidade tecnológica, a primeira cidade inteligente, a primeira cidade inteligente do Brasil, tem polos, é um polo tecnológico de fato. Quando você pede alguma explicação para a prefeitura, seja de conta, seja de licitação, seja, por que tem menos médicos em tal UBS, ou por que está demorando o atendimento do pronto-socorro infantil, que está acontecendo isso hoje, eles não me respondem. A Câmara dos Vereadores
corrobora com isso. A Câmara dos Vereadores não faz o papel de cobrar a prefeitura desse mínimo de transparência, por exemplo. Então, quando algum vereador, provavelmente da oposição, pede aí uma simples explicação, cobrando, né, um esclarecimento de algumas dúvidas ali no plenário, a base vai lá e veta. Então, não se quer mostrar para a população o que está acontecendo. Por exemplo, na pandemia, em 2020, São José era a única cidade do estado de São Paulo que não tinha prestado contas da lista de vacinação. Porque teve denúncia de desvio. Mas, gente, foi a única cidade do estado que atrasou para enviar os documentos. E só enviaram porque a Polícia Federal foi lá, pessoalmente, e pegou. Pô. Então, assim, quem não deve não teme, né? Então, beleza, uma boa gestão, é uma cidade que funciona, é uma cidade que, em comparado às cidades próximas, aparenta ter uma melhor qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, você que é cidadão, você não tem acesso a transparência nenhuma. Então, é bem triste isso. E preocupante, porque, né, sugere-se alguma suspeita, né, da gestão, seja da prefeitura, seja da Câmara dos Vereadores, que não está cumprindo seu papel. É uma coisa que a gente observa, infelizmente, em muitas cidades, né? Senão, quase a totalidade da Câmara de Vereadores ser submissa. A gente teve à um exemplo aqui, prefeitura. né, que nem já foi citado aqui, o grandíssimo empréstimo da prefeitura de 60 milhões de dólares, foi mais ou menos isso. Ninguém soube a do Câmara dos destino, Vereadores. ninguém se propôs a tentar fazer diferente, e foi lá, aprovou, e agora nós estamos pegando uma dívida gigante. Mas a Câmara dos Vereadores é muitas vezes submissa à prefeitura mesmo, né? Uma coisa que é ruim, porque você tem a Câmara dos Vereadores justamente poder legislativo para você poder fiscalizar e para você poder botar um freio nas ações do executivo, né? Mas quando a Câmara dos Vereadores não presta o papel que cabe a ela, a gente tem sérios problemas, né? Exatamente. Mas, perguntando aqui agora, o nosso sistema de transporte público, ele é mais ou menos, vai. Ele é meio bagunçado. Ele não é aquela coisa eficiente que você fala, pô, vou entrar aqui, vou sair daqui 5 minutos em algum lugar, tipo, que não tem nem 1,5 km, por exemplo. Ele não é assim, ele é bem atrapalhado. Em São José isso funciona bem, apesar de alguns problemas que você citou aí? Olha, funciona, mas é o que eu falei. Como tem toda essa questão das licitações e como existem empresas diferentes rodando linhas diferentes e ela não tem essa integração de linhas, então acaba se demorando muito pra chegar de um ponto a outro quando você tem que trocar de linha, entende? Entendi. Então, se eu tô na Zona Leste e eu quero ir pra Zona Sul, mas a empresa que circula ali na Zona Leste não é a mesma empresa que circula pra Zona Sul, eu tenho que pegar muitos ônibus diferentes pra chegar no mesmo local. Em tese, a linha verde veio pra integrar Todos, né? a cidade, mas ela também não se enquadrou de forma eficiente ali com as linhas de ônibus para que as pessoas chegassem aos pontos. Depois tem até um vídeo no meu perfil que eu peguei a linha verde e rodei ela inteira e eu fui a partir da casa de um dos militantes que fazem parte do nosso núcleo, que a casa dele é em tese perto da linha verde. Aí a gente andou. Aí a gente chegou no ponto da linha verde. Aí depois a gente foi rodando e foi parando em vários pontos. E assim, não tem nada que passe perto daqueles pontos, ou um comércio perto, ou não tá integrado ali com a parte viva da cidade. Então as pessoas, elas preferem pegar o circular comum do que pegar a linha verde. Não faz É uma sentido. questão de planejamento, né? Também você vê o que é melhor pra... faz então, mais sentido, né? O que ela tá falando é tipo colocar uma linha lá atrás da Ford. Aquela estrada lá que foi recém-asfaltada. É isso. Não passa ninguém lá. É bom pra transitar, mas se ela não for conectada a um lugar central, não tem pra que existir. Exatamente. Então, o problema é esse. Faltou... por um lado, interessante, mas talvez, assim, pra que 10 anos, o que não tá solucionando o problema de hoje de mobilidade. Então, tem que se pensar a longo prazo, mas tem que entender que você tem que solucionar o problema a curto prazo também. Então, tem que ter um meio termo. Sim.
Aqui em Taubaté talvez a gente tenha o contrário, a gente tem o curto prazo e a gente não tem o longo prazo sendo O pensado. longo prazo foi ignorado totalmente aqui em Taubaté. Eu sei que aqui em Taubaté vive mudando a mão das ruas. Ah, é. É uma coisa comum pra dizer que meu prefeito fez mais que o seu. Ah, ele mudou a mão da rua. Grande merda. A justificativa da mudança da rua é porque antes andava-se 18, agora se anda 21 quilômetros de diferença. Sério mesmo que isso aqui, 3? Sério mesmo que 3 quilômetros de diferença é motivo? Só piorou ali. Se a gente for falar da doideza ali, né? É, ali mesmo mudou. Santa Terezinha mudou tudo. A parte central mudou todo o É. fluxo, Tem né? mudanças que até foram válidas. Tipo a independência. Ela era uma mão dupla. E voltava. Aquela ali foi válida. sim, mas isso aí faz tempo. Né? Faz tempo, mas então, algumas mudanças são válidas. Mas também, você vê, aí a gente tem outro problema, porque assim, não tem condição. A independência com 2 faixas em mão única já trava. Imagina com uma faixa indo e uma voltando. Não tem a menor condição de funcionar, sabe? Não existe isso. Meu prefeito. Não, você pode prosseguir, que eu realmente não tenho. Não tem sentido, cara. Não funciona, não funcionaria. Mas enfim, falando mais de São José, né? Com esse cenário eleitoral se aproximando, né? As tensões aí, troca de partido, a coisa que a gente tem aí no Brasil inteiro. Como é que fica a questão da prefeitura agora? Olha, a Prefeitura de São José, vou dar um breve histórico. O nosso atual vice-governador, né, o Felício Ramur, ele era do PSDB. E ele vem aí com esse mesmo grupo do PSDB. São José sempre foi PSDB, então a gestão desde o Emanuel até a gestão Cury era PSDB e geriam bem, né? Faziam o mínimo do trabalho. Eu digo assim, a gente não tem que endeusar o político, né? Ele tava fazendo o mínimo, sabe? Parabéns, você fez o seu mínimo, certo? Então, São José estava sendo gerido de uma forma adequada por esse grupo do PSDB. E o Felício, ele queria muito sair a governador, né? Ele foi eleito aí com essa sigla do PSDB, através aí desse grupo que se mantém. A gente teve, acho que um mandato só, que a gente teve um mandato do PT nesse meio termo. Foi horrível, desastroso. Selo PT de qualidade. Selo PT de qualidade, PT de realmente. Então, assim, foi desastroso o mandato do PT. Uma série de, enfim, problemas de gestão, mobilidade urbana, suspeita de corrupção e por aí vai. Voltamos pro PSDB e aí o Felício, ele trocou de sigla e ele levou toda São José dos Campos, né? Todo mundo que estava no PSDB de São José dos Campos passou a se tornar PSD. Então, atualmente, a gente tem a prefeitura do PSD, que o Felício virou vice-governador e o vice-prefeito virou prefeito, que é o Anderson. O Anderson, ele não é um prefeito muito conhecido ou querido, digamos assim, pela população. Acho que é relativamente indiferente. Não existe uma desaprovação do governo dele. Mas, como eu falei, a gente tem essa questão aí da falta de transparência, da falta de diálogo e essa questão da Câmara dos Vereadores também não se portar como se deve. E o PSDB optou por vir como oposição novamente. Então, a gente tem um racha em São José, né, um antigo grupo contra o novo grupo, e o Eduardo Cury aparentemente está vindo aí como pré-candidato a prefeito, né, o antigo prefeito, que era do PSDB, se filiou no último dia de troca de partido, ali na janela partidária, ao PL, e vem aí para se opor, né. Além disso, a gente teve uma quebra também com alguns vereadores em São José. Então, a gente tem a vereadora Dulce Rita, que era do PSDB, rachou com o prefeito também, tá vindo agora pela União Brasil como vice-prefeita, juntamente com o Dr. Elton, que é deputado estadual, foi vereador em São José por 2 mandatos, também teve várias divergências aí com a prefeitura e optou por seguir aí de forma paralela, vindo como oposição também, justamente por essa discordância de como se está gerindo, de como se está dialogando em São José. Então vai ter uma briga boa. Como vocês repararam, vai ser uma briga boa da direita, né? São José é uma cidade predominantemente à direita, acho que, agora o número exato não sei, mas foi mais de 70% de votos para o Bolsonaro em São José dos Campos. Então, eu duvido muito
duvido muito mesmo que ali no cenário final exista alguém da esquerda com nome competitivo, seja PT ou PSOL. Tem uma porcentagem até relevante de votos à esquerda lá em São José por conta dos sindicatos, né? Uma cidade operária, mas é predominantemente à direita e a briga vai ser da direita. E vamos ter bastante briga aí até o final desse período eleitoral, pré-eleitoral, eleitoral. União Brasil tá vindo com uma proposta muito boa e a gente veio pra deixar o nosso nome aí. Muito bom. Agora não pode mais se filiar, né? Acabou o período. Não, sexta-feira passada. Dia 5 foi o último dia da janela. Saquei. Mas convenções são em julho? Julho, né? Que daí oficializa de fato os candidatos. Isso, números, aí vai tudo. oficializar as chapas, a Uhum. escolha dos números, mas pra mudança de legenda foi até dia 5 de abril agora. E agora meio que tá todo mundo ajeitado, pelo menos em qual legenda vai estar. Ah, sim. Aqui teve uma dança das cadeiras boa também, né? De vereadores saindo, entrando em partido. Aqui, com todo respeito a todo mundo, a todos os vereadores que Pronto, podem... depois dessa frase já sabe que coisa boa não tem. Não, é porque aqui a gente não tem competição e a galera aqui lá não se mostra efetiva. Então eu acho que a gente tinha que ter um giro mesmo dessa galera. Porque fica a mesma galera se elegendo lá, sei lá quanto tempo, e não faz grandes coisas. E a cidade continua largada do mesmo jeito. É uma falta de respeito com a própria população, tá ligado? Sim, infelizmente. Eu acho que Taubaté é complicado, né, cara? Não, Taubaté é uma roça maravilhosa, Olha, mas que a gente gosta. Eu tenho carinho por Taubaté, mas realmente tem coisa bem complicada aqui. Você vê, é mato alto Mas por a Lapa aí. deve estar puto da vida Não. com o jeito que deixaram a cidade dele. Em 2020 eu fiquei um tempo aqui, na pandemia, eu fiquei na casa aqui da minha avó, do meu avô. E aí alguns vizinhos se mudaram e deixaram sem cuidar o terreno, etc. E aí tinha rato, barato, não sei o que. E aí é uma responsabilidade, tanto do proprietário, mas quanto da prefeitura fiscalizar. Gente, o tanto que eu liguei na prefeitura aqui de Taubaté pra ir pelo menos multar aquela... Pra parar de vir rato pra minha casa, incontáveis vezes. A prefeitura não veio, não solucionou o problema. Eu que tive que matar os ratos. É sério. A gente colocou ratoeira na casa toda, colocou ratoeira no vizinho, porque não tinha jeito. A prefeitura não fez nada e é responsabilidade da prefeitura, né? Isso é o mínimo, isso é saúde pública, e, enfim. Então é complicado como se deixa esse desleixo, assim, né, nas cidades. E por isso que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui pra cobrar o mínimo. É pra cobrar falta de luz, é pra cobrar falta de fiscalização, é pra cobrar a terreno baldio, é pra cobrar... como que fala? Radar irregular. Porque, assim, o que é mais engraçado é que Taubaté, São José também, tem muito radar, né? Isso funciona muito bem. Tem radar que não tinha nem que existir em lugar que não passa ninguém, mas ponham. O radar nas cidades, assim, eu nunca vejo falta de radar nas cidades aqui no Brasil. Mas falta saúde, falta educação, falta Mas mobilidade radar urbana. realmente gera renda pro município? Porque, pô, não é todo dia que parece que alguém dá uma multa. Os caras, depois que você vê que a cidade tem tanto radar, você nem passa mais no limite extraordinário. Ah, mas um ou outro aí já era, né? Eu só não sei pra onde esse dinheiro vai, né? Porque tá complicado só as coisas. Para o prefeito. Pô. Não acabou. Pode prosseguir aí, irmão. Não sei, assim, a gente teve agora, né, a Lorene. Pode estar nominalmente também. Pode, não tem. Você assumindo como vereadora. Eu não sei se São José tem algum. Vereador deputado não sei se você vai federal. falar disso, mas você me lembrou de um negócio que eu vou falar também. Tá bom. São José tem algum deputado federal que seja? Atualmente, não. Não, tem o do Cury. Sim, né? Né? O Cury não tinha ganhado, ele tava pra assumir de novo, eu não sei se ele assume agora. Tem essa questão, né, da suplência, mas ele não tinha ganhado a última eleição. E, enfim, de fato, alguém lá de São José representando na Câmara Federal, não temos ninguém. A gente tem na Lesp, né, que é o Dr. Elton. Mas assim, a gente tem aqui em Cataguiri, a gente tem o Guto Zacarias, que eles não são bairristas e eles estão para atender todas as cidades. Isso é verdade. Tanto Kim quanto o Guto, eles são muito receptivos às demandas locais, então, e sempre de portas abertas. Então, vários agentes
várias pessoas vão, buscam, denunciam, mostram onde está deficitário e eles buscam ajudar. O Kim, por exemplo, enviou para São José mais de R$ 1 milhão, o Guto também, a gente conseguiu bastante emenda parlamentar para várias áreas, né? Então, o Kim mandou R$ 500 mil para o Pio 12, que é um hospital que faz tratamento de câncer, é referência ali na região para cirurgia cardíaca. Mandou também para a segurança da mulher, a gente tem ali a Ronda Maria da Penha. E agora tem aqueles botões do pânico, sabe? Não é botão do pânico, mas é um botãozinho que a mulher aperta. Se, por exemplo, o seu agressor estiver perto ou se ela estiver se sentindo ameaçada, e automaticamente dá um aviso ali pro Ronda Maria da Penha e a polícia já vai atendê-la imediatamente. O Kim enviou verba especificamente para aquisição desses controles, desses dispositivos, né, de emergência. Também enviaram emendas para a Associação Guadalupe, que é uma associação que faz trabalho ali na prevenção da vida, para mulheres em situação de risco que tinham a intenção de não dar continuidade à gravidez, né, de abortar e desistiram, elas faz acolhimento dessas mulheres, das crianças também, né, então, que está em situação de vulnerabilidade, não tem apoio da família para criar essa criança, elas dão um apoio ali, tanto com assistência médica, psicológica, profissionalizante, é uma instituição, assim, que eu fiquei apaixonada quando visitei, porque é uma estrutura maravilhosa e realmente acolhe e integra a mulher, né? Porque o que se critica muito, principalmente a esquerda, critica quando se posiciona-se contra o aborto, né? O famoso pró-vida, é que fala, mas você só não quer que aborte e essas crianças largadas, né? Você não se preocupa com... E depois que nasceu, o que vai acontecer? Justamente a Associação Guadalupe mostra que não, se preocupa-se não só com a manutenção da gravidez, mas com a manutenção da vida como um todo. E então, o Kim e o Guto, eles enviaram emendas para a Associação Guadalupe. Tem uma ONG também que chama Sorri, que faz integração de pessoas com deficiência, seja deficiência física, seja deficiência intelectual, faz cursos profissionalizantes, integra com as famílias e coloca essas pessoas no mercado de trabalho. Então, eles enviaram emendas para todas essas instituições e porque de fato fazem a diferença na cidade e quando a gente traz essa demanda para eles se preocupam de ajudar de alguma forma. Então, São José não está de fato representado assim, com alguém de lá especificamente, né? Mas os nossos mandatários, né, os mandatários do MBL, eles se preocupam como um todo com a população de São Paulo. E quando tem demanda e é uma causa nobre, eles estão ali para ajudar. Falando desse lance, assim, da Lorena estar lá como representante de suplente, deputada federal, né? Recentemente viralizou uma polêmica, né? Envolvendo o DPVAT e o nome dela. O que você acha do DPVAT? Olha, como uma boa militante e de direita, eu, na verdade, sou contrária à volta do DPVAT. E por quê? Porque é mais alguma coisa pra gente pagar, gente, pelo amor de Deus. Poderia muito bem ser incluído aí no IPVA, por exemplo, né? Vamos lá, gente. Alguém pode falar assim, nossa, ela tá falando uma besteira. Posso estar falando besteira, mas tô falando, o valor do IPVA que a gente paga é muito alto. A gente tem que pagar uma taxa a mais, pra mim não faz sentido, né? Então, mas o IPVA vai pra outra questão, não vai pro DPVAT. Mas, pô, não dá pra você pegar uma parcela aí do que se paga de IPVA e jogar pro DPVAT, porque a justificativa da volta é que o montante que tinha se acumulado pro DPVAT acabou e é por isso que não se paga mais o DPVAT, e aí retornou, né, com uma possibilidade, não se sabe o cálculo que vai ser feito, de que se pague essa taxa novamente. Mas a gente paga muita taxa, o brasileiro já paga muita taxa. Colocar uma taxa a mais, eu não vejo sentido nenhum, porque a gente já paga muito. A gente paga imposto de consumo, a gente paga imposto de renda, a gente paga o PVA todo ano, licenciamento todo ano. Esse ano mesmo, eu acho que eu paguei quase R$ 4.000 de PVA. É muito dinheiro. Aí fala assim, vai mais uma taxa pra você. Poxa vida, pega o meu IPVA, põe uma parcela pro DPVAT, tá bom. Até porque... Então, isso me irrita muito. Até porque o nosso IPVA ele já é totalmente desbalanceado. Você pagar 2.000 num carro, diga-se de passagem popular, é sacanagem. 2.000 é o IPVA, acho que, sei lá, de um
Corolla, Honda Civic, por aí. Daí a gente volta pra aquela coisa de sempre, né? Já paga tanto imposto, pra onde tá indo o dinheiro? E Né? tem gente, Cadê o retorno tem desse gente que tem a imposto? pachorra de dizer que a gente paga pouco imposto. Eu acho que isso aqui é sacanagem, assim, o brasileiro é taxado até nas compras chinesas. Eu penso o seguinte, você pode falar de imposto com as compras chinesas, com coisas vindas de fora, mas então incentiva o teu mercado local, né? Porque se você quer taxar o de fora, você tem que incentivar o de dentro, mas você não incentiva o de dentro porque em dentro não vende bem, é caro, e tudo que você vende, acha que dentro, você pode comprar lá fora mais barato. Aí você põe taxa pra incentivar a galera aqui de dentro, mas não vale aqui de dentro o preço. Então, e do DPVAT, esse negócio funciona mesmo? Tipo, tem relato de alguém que recebeu? Ele realmente funciona na prática? Não, as pessoas recebiam o DPVAT, que agora não, ele acabou o dinheiro do DPVAT, as pessoas recebiam. Mas não faz sentido a gente voltar com uma taxação a mais, né? E aí é uma questão, né? É sempre essa discussão, né? É que nem a discussão do pagamento do INSS, né? O que vai render mais, né? A poupança, ou enfim, ou o FGTS. Por que eu tenho que pagar, ou o meu empregador tem que pagar uma taxa pro FGTS e eu tenho que retirar quando o governo permitir, né? Por que eu não posso escolher para onde vai o meu dinheiro? Por que eu não posso escolher um seguro para acidentes próprio? Por que tem que ser o governo que faz isso? Então, funciona. Funciona, mas funciona nos termos do governo. Eu não tenho autonomia sobre os meus bens, eu não tenho autonomia sobre o meu dinheiro, sobre a minha produtividade, sobre o meu acúmulo de capital. E a gente vê que o governo, infelizmente, deixa a desejar. Se você fala assim, o governo vai te cobrar 60% do que você ganha, mas você vai ter tudo na melhor qualidade, as pessoas não iam reclamar. A Noruega da vida. Mas a gente não tem isso. A gente tem muito pelo contrário. A gente tem gente morrendo de dengue. A gente tem fila no SUS para cirurgias básicas. Até teve a polêmica lá com o Lula, que ele fez cirurgia do quadril, né? Tem gente esperando mais de ano por aquela cirurgia. Por que o Lula não esperou? Porque ele usou o sistema particular. Ele não foi pelo SUS, né? Eu fiz estágio no SUS, né? Eu sou veterinária, mas eu fiz durante o meu programa de residência. A gente faz estágios em locais diferentes, não necessariamente da veterinária, porque pensando em saúde única, eu fiz estágio no SUS. E uma das maiores taxas de cirurgia ortopédica de emergência ali nos hospitais do SUS são de idosos que tiveram quedas e aí eles têm fratura no quadril, fratura no fêmur, e são cirurgias consideradas de emergência, ou seja, tem que ser feita logo. E as pessoas ficavam aí 2 semanas esperando no pronto-socorro, porque elas não podiam ir para casa, porque elas estavam em uma situação de emergência, e elas ficavam em macas no pronto-socorro, esperando 1, 2 semanas para uma cirurgia que tinha que ser feita rápida, porque não tinha vaga, porque não tinha centro cirúrgico, porque não tinha material. Então, é um absurdo a gente pagar tanto e na hora H a gente não ter o retorno pelo tanto que a gente paga. E o problema é que o brasileiro não vê isso de uma forma palpável porque isso tá diluído na nossa vida. Se fosse tudo que eu tô consumindo tem um imposto, mas eu não vejo, né, que eu tô pagando esse preço caro por causa desse imposto. Então, o brasileiro não vê isso e fala, mas o SUS é de graça. Não é de graça, você pagou pelo SUS. Então, você não tem que estar achando bom ter um SUS sucateado só porque você não tá pagando na hora que você deu a entrada ali. Porque você tá pagando a vida inteira, todos os dias você tá pagando SUS. Só que você não vê que você tá pagando diretamente. E você tá recebendo um serviço muito deficitário perto do tanto que você paga. Então, qualquer aumento de taxa que não vai justificar uma melhora na qualidade de vida do brasileiro não tem sentido nenhum. É o que a gente tem visto, né? Não, e recentemente aqui, ó, pelo que eu tô dando uma analisada aqui, recentemente também o governo acabou dando uma cortada de verbas até na farmácia popular. E isso não é bom. Tem remédios que tem na farmácia popular que são caros e o governo tecnicamente disponibiliza de graça ou com preço mais barato, né? Só que se você corta, você acaba encarecendo os que já estão lá e acaba diminuindo Como que eu posso ilustrar aqui? Diminuindo Porra, não sei. Não sei, fugiu a palavra aqui. Diminuindo
diminuindo, eles vão acabando, né? Você vai ficando em falta. Você tem aquele medicamento que era incentivado pelo governo a ser mais barato. Não sei, cara. Pode prosseguir aí, que agora que acabou a minha colocação aqui. Bom, falando então de Vale do Paraíba, né? Você já falou dos núcleos. O que você vê que é um desafio para o MBL, não só no Vale, né? Mas já que a gente está no Vale, né? Vamos focar no Vale. O que você vê que é os desafios do MBL para agora e para o futuro? É sair do digital, né? Então, que nem eu falei, é difícil você ter a militância do dia a dia, porque a militância do dia a dia, quando se coloca à direita, ela é muito mais. Primeiro que a gente não paga ninguém pra ir pros lugares, né? Então, o que a gente vê que é muito diferente de uma militância típica de esquerda. E sim, a esquerda paga pra militante ir manifestar em São Paulo, e tem ônibus, e tem marmita, e não sei o que. A gente vê, porque como é que se lota uma Lesp terça-feira à tarde com militante de esquerda e não tem militante de direita? Não tem gente de direita no Brasil? Tem, mas as pessoas estão cuidando das suas vidas, né? Trabalhando. Então, é muito difícil sair do digital. O MBL tem uma força digital muito forte. Mas quando a gente vai aqui no Vale, acho que aqui na capital é mais fácil. Mas aqui no Vale, quando a gente vai pra rua, a gente tem uma adesão um pouco reduzida justamente por essa questão, né? Tá todo mundo trabalhando, e a gente tem essa dificuldade de colocar as pessoas no. A gente tem um apoio digital enorme. A gente tem várias pessoas aqui do Vale que estão lá e apoiam, dá um like, curte, comenta, compartilha, manda demanda, conversa com a gente. Mas existe uma dificuldade da gente trazer para a realidade palpável ali do dia a dia da militância. A missão tá trazendo um pouco mais, né? Tá colocando gente na rua, a gente tá tendo um trabalho consistente. E aí, essa nova estruturação do MBL foi justamente pra gente conseguir fazer essa adequação, essa transição, né? Então, a Academia MBL, a nova estruturação dos núcleos, é pra gente ter uma integração melhor de como vai funcionar o MBL sem ser só no digital, porque o digital alcança muita gente, mas a gente gosta de, né, o brasileiro, e a gente precisa dessa vivência tete a tete da realidade e da militância. Então, a gente tá com essa campanha Fora Lula, que é para trazer mais gente também aí para as ruas, pra gente se mobilizar, porque a gente tem esse sentimento fora Lula, não dá pra falar que não tem, né? É porque Lula tá sendo muito bem visto. Eu não tenho visto isso na rua, né? Pouquíssimas pessoas que eu encontro falam, tô gostando do governo Lula. Tem gente que fala assim, mas eu prefiro do que o Bolsonaro. Tá bom, mas isso não significa que você tá gostando, só significa que você prefere do que o Bolsonaro. E isso tem unificado mais as pessoas para trazer para rua. Então, o desafio do Vale do Paraíba é a gente, primeiro, aumentar os núcleos, né? Porque a gente tem o núcleo de São José e o núcleo de Taubaté. Acabou, a gente não tem núcleos em outras cidades. Então, manter. Em São José a gente conseguiu fazer um trabalho consistente. Então, a gente tem um núcleo grande, um núcleo ativo. Taubaté também tem um núcleo com bastante coordenadores. Mas é essa questão, vamos expandir. E essa expansão, ela realmente é demorada. A partir das eleições, provavelmente a gente consiga ter uma expansão mais focada, mais eficiente. Porque, querendo ou não, eleição chama gente, aglutina gente e dá força pra gente continuar a nossa militância. Mas acho que o desafio é trazer do digital pro palpável e a gente mostrar que tem caminhos pra fazer parte, né? Porque tem muita gente que fala, eu não sei como é que faz pra entrar, ou eu não conheço ninguém. Então, quando você se coloca, por exemplo, como porta-voz, que foi a necessidade que eu senti, as pessoas te veem aí como uma porta de entrada, ou como alguém para conversar, para fazer alguma ação, para fazer uma denúncia. E eu acho que esse trabalho é importante, a gente mostrar que a gente tá aqui, estamos à disposição, estamos aqui no Vale do Paraíba, né? Eu tô em São José dos Campos, eu venho aqui para Taubaté se precisar, para ajudar o núcleo de Taubaté. E tem alguém de Jacareí que formou na Academia MBL, quer fundar um núcleo, a gente vai, ajuda a montar o núcleo. Mas se mostrar à disposição e mostrar que tá querendo fazer a diferença para os assuntos da cidade também, né? Porque a gente fala muito de assuntos federais, Lula, é Bolsonaro, mas a gente tem que olhar para a cidade e a gente tá fazendo esse trabalho e agora a gente tá buscando consolidar e fortalecer. Inclusive aí pro núcleo de Taubaté, o que precisar, eu tô à disposição também.
Você tem alguma coisa? Pô, eu não tenho muita coisa em mente, não. Eu não sei como a gente tá de tempo aí, mas assim, você falou de sair do digital para ir pro real, eu acho isso muito interessante. Até porque o digital, a gente vê as redes aí cada vez mais com um apelo dentro da esquerda para regular, né? No jeito que eles dizem regular. Na verdade. É que Tudo que agora acontece é uma justificativa. Censurar, É. regular não. regular é o nome técnico formal e bonito pra gente não ser preso. Não, pra gente ser preso, no caso. Não, se a gente falar regular, a gente tá de acordo com o governo, entendeu? Se a gente falar censura aí, a gente bota a nossa. Ah, tá, entendi. Se a gente bota o nosso nome Se assim. eu falar no- regulamentação é aprovado pelo STF. Agora, se eu falar que é censura, já não sei. Te jogam na gulag brasileira. Mas. Então, na verdade o digital hoje, no nosso mundo atual, ele é importante a gente crescer. Primeiro até por ele, na verdade, pra você ganhar uma força considerável, pra você ter o ultimato. Você tem essa força considerável, aí você tem que passar pra parte de pessoal, físico, né? Você ir nos movimentos, fazendo movimentos, né, em ruas, e, enfim. Mas o digital, sim, é um bom começo pra todo mundo. Uhum. Assim, essa nova direita, né, uma revolução quase aconteceu no Brasil foi graças ao digital, muito em parte, né, de mobilizar as pessoas. Mas tem um limite também, né. Vamos falar de regulamentação. O que você... não preciso perguntar, mas se você tiver pontos importantes a colocar sobre o que você acha... Olha, eu acho que toda vez que quem comenta em regulamentar a internet é justamente quem não quer que você fale, né? Então você não tem uma discussão sobre regulamentação. Sempre se fala em regulamentação quando ocorre aí alguma barbaridade ou alguma tal, né, a famosa fake Caralho, news. você me deixou surdo. Perdão, Tem desculpa. alguns agentes aí que começam a pedir a regulamentação assim pra agora. Então, principalmente a gente tem o Felipe Neto, por exemplo, que vira e mexe tá ali disparando que quer a regulamentação, mas Felipe ele Neto mesmo... esse que no passado era totalmente oposto ao que ele faz hoje. O Felipe Neto teve uma transformação assim à esquerda drástica. É feio de ver o que o Felipe Neto se tornou. Mas é preocupante como as coisas são feitas no Brasil, né? Nunca é feito de uma forma transparente, nunca é feito de uma forma honesta, né? Então quando fala, a gente tem que regulamentar, mas por que você quer regulamentar? É porque eu não gosto do que tal pessoa fala. Tá errado. O que você acha entendeu? do recente assunto envolvendo Twitter, Elon Musk e Alexandre de Moraes? Meu Deus do céu. O que eu acho disso... Você quer que a Fernanda tinha briga? Não, mas é que a gente puxou pra essa linha, uma linha tão interessante. Então, o que preocupa é o seguinte, né? A gente tem uma Suprema Corte que não tem freio, né? Então a gente tem uma Suprema Corte intocável, imparável, que absolutamente nenhuma instituição, nenhum agente político consegue julgar, deter ou colocar um limite para o STF. O STF, infelizmente, ele não tem quem o regule de fato, né? Então a gente teve o lava-toga, a possibilidade de um lava-toga para colocar limites, né, a certos autoritarismos que alguns agentes do STF cometem, e ele foi barrado justamente por uma pessoa ali, né? E essa pessoa foi Flávio Bolsonaro. Faltou um voto para aprovar o lava-toga e ele foi lá desmobilizar, né? Então, assim, a gente teve a chance de colocar um limite no STF, o STF não foi colocado, né? A gente tem aí o Flávio essa semana defendendo o STF em rede nacional. Mas, é muito engraçado porque ele defendeu o STF em rede nacional, mas as mídias de esquerda falaram que ele atacou o STF em rede nacional. E aí você O nosso fala, sistema midiático é totalmente antiquado e quebrado. Exatamente. Então, assim, a gente falta colocar limites no STF, né? A gente teve um Bolsonaro fraco, a gente não teve um governo forte de fato, foi um Bolsonaro tentando se livrar de problemas jurídicos e provavelmente de corrupção ali da sua família durante todo o seu mandato. Infelizmente, a gente não teve um governo que a gente estava esperando ser um pouquinho melhor, né, do que um governo petista, e que se mostrou, né, uma direita fraca, uma direita não só fraca, mas corrupta, elitista, desunida. Quebramos a direita e a gente não tem, de fato, uma liberdade de expressão no nosso país, porque
uma ou duas pessoas, ou uma Suprema Corte, vai determinar o que pode ou o que não pode ser dito. Isso chamou tanta atenção que tem que vir um cara de fora, né, gritar isso. E aí também surge essa dúvida, né? Será que a gente deixa um cara de fora vir gritar isso no nosso país? Né? Mas não tem nenhum agente no nosso país que está de fato lutando pela liberdade de expressão ali a ponto de, gente, vamos colocar um ponto final nisso. Não tem um presidente capaz, né? Não tem aí um congresso capaz de desafiar um STF para que, poxa, se respeite os limites institucionais, né? O papel do STF não é legislar, o STF começa a legislar. Cadê a Câmara falando, ei, STF, essa não é o seu papel, não é esse, é meu papel legislar, é o seu papel julgar, né? Então, e aí vem um cara de fora, o Elon Musk, fala assim, tá errado isso aí, eu não vou obedecer vocês. Então, eu fico triste de ter que vir alguém de fora mostrar pro Brasil que a gente tem autoritarismo sim, que a gente tem uma liberdade ou uma democracia relativa, que as nossas instituições elas são fracas e que elas e que são eventos não necessariamente tão importantes, mas que alguns eventos já mostram a fragilidade de como está o nosso Estado, como as nossas instituições são frágeis e muitas vezes elas não têm a real relevância porque não se respeitam a Constituição, os limites institucionais. Por exemplo, a gente teve toda uma Operação Lava Jato que prendeu vários agentes políticos, empreiteiros, devolveu bilhões aos cofres públicos e ela foi desmantelada com o governo Bolsonaro. E ela foi completamente descredibilizada por uma Suprema Corte que não está respeitando os limites constitucionais. E a gente vê que as nossas instituições são fracas e não defendem de fato os interesses dos brasileiros. Então, eu acho interessante o Elon Musk vir mostrar isso, corajoso de vir desafiar o Alexandre de Moraes, mas triste que nosso país depende aí de interferência externa para que alguns assuntos sejam debatidos e resolvidos. E a gente tem gente que diz que ele falou besteira ainda, né? Tipo, você sabe o que eu tô falando, eu acho. Não, assim, a gente, por aqui, eu acredito que assim, a gente tem na esquerda as pessoas passando pano pro Moraes, por enquanto ainda, falando que ele tava fazendo certo. Na direita a gente tem alguns bolsonaristas que falam que... mas eles falam que o Moraes passou do ponto de fato, que é uma coisa que eu concordo, mas também não falam porque são bonzinhos, né? Falam porque realmente teve uma veia golpista, uma veia autoritária no Bolsonaro, porque não foi... Quem tentou prender o Danilo Gentili não foi o Lula, não foi o PGR do Lula, foi o PGR do Bolsonaro. Então a gente tem uma veia autoritária dos dois lados e a gente mesmo que quer uma democracia fica comprimido ali no meio, acabando sendo amassado pelos dois lados. Exatamente. As nossas oposições, elas não são oposições pela liberdade, né? Então, quando a gente tem o governo Bolsonaro, a oposição à esquerda, ela não tá falando que o Bolsonaro é autoritário porque ela não gosta do autoritarismo. Ela não gosta do autoritarismo porque não é o autoritarismo dela. E, por outro lado, a gente tem uma parcela da direita que também não acha ruim que o Alexandre de Moraes seja autoritário pelo fato de ser autoritário, mas é porque ele não favorece a eles, ou até mesmo o Lula. O Lula ele não tem um viés muito democrático, né? Desde o seu começo do governo, se a gente for repensar, ele leva a democracia ali na relatividade. Então, o próprio PT não vê a democracia. Ele mesmo falou isso, né? A democracia relativa. Exato, depende do que você considera democracia, mas o próprio Lula ele não é um democrata, né? Então, assim, eu sou contra o autoritarismo porque o autoritarismo não tá me favorecendo. A partir do momento que me favorece, eu falo amém. Melhor episódio, vídeo derrubado em 2 horas. Mas, cara, é engraçado mesmo, né? Acho que a gente já tá se Ô, meu irmão, para de falar olhando pra mim, fala assim, ó. A gente tá se aproximando do final, né? Mas assim, a gente vê ainda a esquerda usando a democracia com aqueles vídeos ridículos dos artistas falando de democracia. Salve, Amazônia! Coloca a democracia. Democracia. Então, usam o nome da democracia em vão, digamos assim, né? Mas no fim das contas, se é a democracia venezuelana, né, não tem problema. Você
né? Agora o PT tava lá com o Partido Comunista Chinês, né? A Gleice. E a Glaze TCC. falou que ela exatamente o que ela falou, eu não vou saber repetir, mas ela falou: estamos em uma verdadeira democracia, uma plena democracia aqui na China. Isso é o exemplo a ser seguido. Pelo amor de Deus. Democracia, existe um partido, o Xi Jinping tá lá há uns 30 anos. E aí, se vocês falam alguma coisa do partido na internet, você ou some ou some. E aí essas pessoas vêm falar em regulamentação. E a gente tem que achar que é uma coisa boa. Ó, que coisa. Ó, que jeito, né? Regulamentação é a coisa mais idiota que podem sugerir. Você pode ter cuidados, mas não. Não, mas assim, Não do jeito que tá. A gente já tem uma legislação. Você não pode cometer crime livremente na internet. Sim, então. Exatamente. Se você já tem um instrumento, um aparato de punição de crimes cometidos, seja pelo que a pessoa falou, o que ela fez ali na internet, não tem por que você tentar regulamentar. Se uma pessoa ela faz um comentário racista, por exemplo, uma fala racista, ela não vai deixar de ser punida porque isso tá na internet. Ela vai ser punida. Então, você não tem que impedir que as pessoas possam falar alguma coisa. Se ela cometeu um crime, ela vai pagar por esse crime. Mas agora você limitar a liberdade de expressão de acordo com um agente que vai determinar o que é certo e o que é errado, o que se fale, é muito perigoso. Pois é, e responsabilizar as plataformas, como eles diziam, né? É um negócio totalmente sem sentido. Porque, por exemplo, a gente tá aqui no estúdio. Se não estivesse gravando, a gente estaria conversando. Se eu cometesse um crime, eu não iria responsabilizar o dono do estúdio. Pô, não faz sentido. Faz, né? Não, e recentemente a gente também não viu só essa de responsabilização, mas a taxa de plataformas digitais, o que também não faz o menor sentido. Você já usa o Instagram, tá totalmente de graça. Você posta sua foto, você posta sua story de graça. Você paga só se você quiser ter o selinho azul ou se você quiser turbinar uma postagem. Aí você vai lá. Vamos taxar as plataformas digitais. Qual o objetivo, o sentido disso? Na minha opinião, não existe. Mesmo que falem qualquer coisa. Porque Aumentar a arrecadação. aumentar a arrecadação. O governo está preocupado em aumentar a arrecadação porque as taxas que ele gasta botou. demais. E porque as taxas que ele botou não são suficientes para cobrir o que ele gasta. Uhum. Exatamente. Enfim, se você quiser ir começando a Eu acho. finalizar, que eu acho que o tempo já tá meio apertado agora. Pode ser, eu acho que é isso Vai mesmo. começando aí. Eu acho que é isso mesmo. Ó, família, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio foi muito legal. Eu acredito. Foi esclarecedor não só pra nós da cidade aqui, do Vale, foi esclarecedor pra assuntos federais, assuntos gerais da nação, do país. Bom, eu acho que é isso, né? Pode, se quiser. Bom, agradecer a Fernanda, né, ao Aham. Igor por estar aqui de novo. Assim, muito bacana, mais um episódio aí, espero poder fazer isso aqui muitas mais vezes. Agradecer a você que assistiu, principalmente, né, você que Principalmente, assistiu, não esqueci. né, então, Principalmente, enfim. se a Fernanda quiser... Agradecer muito a Fernanda de ter vindo aqui, de ter saído de outra cidade pra vir aqui. É um fato diferente mesmo. Se você, enfim, quiser estar falando alguma coisa aí, Eu quero agradecer vocês dois pelo convite, pela recepção. Me senti muito à vontade aqui e gostaria de deixar um recado. Se você gosta do MBL, gosta do nosso trabalho, quiser fazer parte, entre em contato comigo, entre em contato com o Arthur aqui. O Arthur também tá no MBL aqui de Taubaté. Não sei se eu podia falar isso, Arthur. pronto, tá com você Vai. faz. Entre em contato com a gente, acesse o MBL. Todo mundo é bem-vindo. Se você quiser fazer parte, que seja um pouquinho, se você gosta mesmo do nosso trabalho, qualquer apoio é muito bem-vindo. Você será muito bem recepcionado por nós, muito bem acolhido. E vamos fazer a diferença, vamos colocar o selo MBL aqui no Vale do Paraíba. Novamente, muito obrigada pela recepção. Eu sou a Fernanda Schmidt, sou coordenadora do MBL e pré-candidata a vereadora por São José dos Campos. Só uma colocação aqui final minha mesmo. Eu peço perdão pra vocês que estão assistindo em casa. Eu fiquei meio ruim de ontem pra hoje. Eu tô com o nariz meio ruim, como deu pra perceber no episódio inteiro, acredito eu. Mas só coisas leves, a gente tá melhorando aí, enfim. Muito obrigado também a todos os patrocinadores que sempre estão podendo nos proporcionar estar aqui, nos proporcionar estar levando Se você informação. quiser patrocinar, né, também. Se você quiser estar patrocinando a gente, se você gostar da ideia, incentivar a ideia, quer ver sua marca aqui, quer nos ajudar, entre em contato pelo nosso e-mail, que tá na nossa descrição agora, que eu esqueci o nosso e-mail de cabeça. Brazilinsight@gmail, podcast.brazilinsight@gmail.com, não é isso? Podcast.brazilinsight? Não tem ponto. Então é podcast Brasil. Podcast tá na descrição tá na aí. nossa descrição, no link ou na descrição. No link você pode ir direto, você vai clicar no link, vai ir direto pra caixa de e-mail. Ou se você quiser, é só pegar, tá na nossa descrição, nossa bio do Instagram tá lá.
Enfim, muito obrigado a todos vocês que puderam estar nos proporcionando aqui hoje. Muito obrigado a você, ouvinte, ou você que está nos visualizando, né? Independente da plataforma, seja o YouTube, seja o Spotify, nossa plataforma de foco. Muito obrigado a vocês por terem chegado até o final. Peço, por favor, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nosso episódio para nossa ideia estar rendendo cada vez mais. Eu acredito que o nosso projeto tem potencial, um projeto de conscientização que tem muito potencial, ainda mais para os jovens, que é o nosso foco em grande maioria, mas a gente quer levar a informação para toda a população. Mas é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns dias a gente vai estar lançando o próximo episódio já tem nossa agenda marcada. Muito obrigado e